Opa, tudo bem? Grande abraço para você, meu amigo, minha amiga. Muita gente está chateada comigo. Eu vi todos os comentários com relação à última postagem, quando eu coloquei que o técnico Rogério Ceni, para mim, na minha opinião, não foi o culpado ou o principal culpado pela derrota do jeito que ela aconteceu para o time do Palmeiras na última segunda-feira no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, a gente se respeita. Eu li todos os comentários, não tive tempo de comentar cada um deles, mas eu vi que muita gente não concorda e colocando sim a culpa no Rogério Ceni. Mas é isso, vamos nos respeitar e bola para frente. Cada um tem um ponto de vista, isso é legal, e a gente ter esse espaço é legal para isso também. Eu gosto sempre do seu comentário, não precisa concordar comigo não, senão não é democracia, né? Aí fica muito longe disso. Mas vamos lá, como diz ou dizia o nosso saudoso Ricardo Boechat, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, toca o barco, vamos tocar. Poderia ser o Marco van Basten, o craque holandês, mas ele está com 57 anos de idade. Poderia ser o jovem Marcos Leonardo, do Santos, mas não será fácil essa liberação, não seria, e o São Paulo não tem nem recursos para isso. Então o tricolor vem de Marcos Guilherme, que está se recuperando da Covid-19, um acerto com o Internacional, é esperado pelos lados do CT da Barra Funda para fazer exames e quem sabe ser o cara que o Rogério está precisando depois de ausências em sequência e da falta de opções. Mas a gente vai falar um pouquinho do Marcos Guilherme, que pode assinar a sua volta para o São Paulo depois de 5 temporadas. O que aconteceu com o Marcos Guilherme nos últimos 5 anos, desde que ele deixou o São Paulo? Aliás, ele entrou por uma porta e o Rogério estava saindo pela outra. O Rogério tinha sido demitido quando chegou o Marcos Leonardo, naquela primeira passagem do Rogério Ceni como treinador. Coisas do mundo da bola. Agora o Rogério aprovou, sabe da dificuldade que o São Paulo está atravessando. E, aliás, o Rogério, ele tem dito algumas coisas nas entrelinhas, nas entrevistas coletivas. Agora, ele está vendo e ouvindo mais do que falando, por incrível que pareça. Uma hora ele vai colocar aquela boca no trombone. E tem muita coisa errada por lá. Vamos falar do novo reforço, o novo atacante do São Paulo, Marcos Guilherme. Vamos lá. Pelo tricolor paulista, o Marcos Guilherme jogou em 2017, 49 partidas, 9 gols e 2 assistências. Bom, depois ele foi para a Arábia Saudita defender o Al-Wehda, fez 42 jogos com 10 gols e 3 assistências. Um pouquinho melhor do que foi pelo São Paulo. Mas se a gente pegar o retrospecto, aí ele foi para o Inter, aí ele voltou para o Santos, aí foi para o Inter de novo. No total, nesses 5 anos, o Marcos Guilherme fez 23 gols. Em 5 anos, 23 gols. Isso dá uma média para um jogador de ataque de 4,6 gols por ano, menos de 5 gols por temporada. Para um jogador de ataque, talvez para assistência ele possa servir. Como opção para o Rogério Ceni de velocidade ele possa servir. Mas esses números não são tão atraentes, não. Ele está com 26 anos de idade, deve voltar para o São Paulo, assinar nos próximos dias, vai passar por exames e vem como uma alternativa. Depois que o Caio Mateus se machucou defendendo a seleção brasileira sub-20, depois que o Marquinhos rompeu com o São Paulo e foi negociado com o Arsenal da Inglaterra, o São Paulo que tentou no começo da temporada, o Soteldo não houve acordo, tentou também o Douglas Costa, não houve acordo, agora vai de Marcos Guilherme. Talvez pintem outras opções, talvez na categoria de base o São Paulo consiga outros jogadores. O Caio era um exemplo disso, o Caio acabou se machucando, aí uma falta de sorte do São Paulo. Caminhão barulhento passando aqui, espero que não te atrapalhe. Caramba, é a construção civil, aquele caminhão de concreto, sabe? Aquele que fica girando assim, faz um barulho terrível. Aliás, perto da minha casa tem obra de metrô, tem obra de um prédio subindo, parede com parede, a coisa não está fácil. Mas essa é a situação. Marcos Guilherme, uma média de 4,6 gols por temporada nos últimos 5 anos, desde que ele deixou o São Paulo. Esse é o atacante que está chegando. É o atacante que, sei lá,
não deixou muita saudade nos últimos clubes, tanto que o Internacional não fez força para segurá-lo. Mas, para quem não tem muito recurso, aliás, na última entrevista coletiva, o Rogério Ceni bastante abatido depois daquela derrota, não poderia ser diferente, do jeito que foi para o time do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem o Palmeiras nessa quinta-feira, agora pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final. O Rogério foi perguntado se o São Paulo, instituição, fosse uma pessoa, essa pessoa estaria precisando de ajuda, de apoio psicológico, por exemplo? Dá uma olhada na resposta dele e tire as suas conclusões. Não, São Paulo não é um indivíduo, né? São Paulo é uma empresa que emprega muita gente e que não vem sendo vencedor nos últimos anos. Não deixa de ter a sua grandeza, não deixa de manter a sua história, o que é mais bacana de tudo. Foi massacrado nos últimos anos de forma bruta, eu acho que as pessoas não cuidaram do São Paulo como deveria. Nós estamos tentando fazer o melhor para, dentro do que é possível, acho que todo mundo que está aqui, hoje, vestindo a camisa do São Paulo, tentando fazer o melhor para reconduzir o São Paulo ao lugar que merece. Não é uma coisa que você consegue fazer do dia para a noite. Muito massacrado nos últimos anos. Deu para perceber que o Rogério queria soltar algo mais. Se segurou. Não se sabe por quanto tempo ele vai manter o silêncio, porque o Rogério, eu tenho conversado com amigos próximos ali no CT da Barra Funda, e o Rogério está chateado com muita coisa que ele está vendo errada no clube. Não só na parte do futebol profissional, mas na estrutura São Paulo como um todo. E o Rogério, perfeccionista, exigente, chato, entre aspas, o Rogério está bastante insatisfeito com o que ele tem acompanhado. Bom, agora eu gostaria do seu comentário, do seu palpite, da sua opinião com relação a esse novo reforço, o Marcos Guilherme. Os números não são lá tão atraentes, mas com poucos recursos é a alternativa que o São Paulo achou para tentar dar uma força para o Rogério, que está ficando sem opções. Muitos jogadores no departamento médico. Grande abraço para você. Até a próxima. Não precisa concordar comigo não, tá bom? Só não bate muito. Beijo no seu coração. Até mais. Valeu. Tchau.